Zudu. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Bom, o Flávio, o grande historiador, né, judeu Flávio Joséfo, ele diz que haviam 50.000 cavaleiros e 200.000 soldados de infantaria que Faraó levantou para ir atrás do povo de Israel, né? Então, era uma grande quantidade mesmo de soldados e cavaleiros. 50.000 cavaleiros e 200.000 soldados para ir atrás de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando... Bom, isso já fazia mais ou menos uma semana que os israelitas tinham saído do Egito. A gente, quando lê a Bíblia, parece que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, ou apenas algumas horas depois. Mas isso já fazia mais ou menos uma semana que eles tinham saído do Egito. O Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. Bom, então aqui nós vimos, né, que essa nuvem deixava o lugar escuro para os egípcios, né, e claro para os hebreus, né, para o povo de Israel. Então, aonde os hebreus estavam, ficava claro, e aonde os egípcios estavam, então, ficava escuro. De maneira que toda a noite esse e aquele não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Bom, aqui quando a gente fala sobre o Mar Vermelho, existem muitas teorias, existem pessoas que vêm falar que porque era na maré baixa, por isso que o pessoal conseguiu passar, mas o maior milagre ainda seria numa maré baixa. O maior milagre então seria
que mesmo, né, num lugar onde estava com maré baixa, morreram muitos e muitos soldados, né? Então não tem como discutir, isso é fato. Deus operou um milagre, Deus abriu o Mar Vermelho e o povo saiu em seco. Outra coisa interessante é que no lugar que eles passaram, que nós vimos no mapa na última aula, né, ali, apesar de ser apenas uma ponta, mas a profundidade que havia do nível do mar naquela ponta onde eles atravessaram o mar. Bom, a profundidade do Mar Vermelho, né, uma coisa curiosa é que a profundidade do Mar Vermelho era de 22 metros, né, a profundidade. Então, com certeza não teria como alguém passar a pé se estivesse, né, num percurso normal do mar. Se o mar estivesse no seu normal, ele estaria com 22 metros, né? E onde eles passaram, isso eu estou falando daquela pequena pontinha ali que você viu na aula anterior, mas onde eles passaram eram 100 metros de profundidade, né? E a extensão, todo o trajeto que eles passaram era de 18 quilômetros de extensão. A gente olha ali no mapa, parece um lugar tão pequenininho, mas tinha 18 quilômetros de extensão. Então, todo esse perímetro, esses 18 quilômetros foram abertos por Deus, onde eram 100 metros de profundidade, não tinha como ter águas rasas ou maré baixa para o povo atravessar. Aqui a gente percebe então, né, que todo esse papo de maré baixa não condiz com a realidade. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Bom, aqui nós vimos nesse versículo 24 que fala sobre a vigília da manhã, que para os judeus era a quarta vigília, né? Eles dividiam em vigílias e essa seria a quarta vigília, seria das 3 às 6 horas da manhã. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Bom, aqui a gente vê o grande livramento, né, que Deus deu ao povo. A gente vê então, né, que todo o exército foi morto. É interessante, algo curioso aqui que eu quero passar para vocês, é que nos primeiros dias de abril de 2018 foram encontrados por arqueólogos mais de 400 esqueletos diferentes, juntamente com armaduras, armas e 2 carros de guerra. No local não foram encontradas vestígios de embarcações naufragadas, ou seja, não foi um navio que naufragou ali. O que levou a equipe que encontrou esses ossos a deduzir que foram mortos em terra seca, porque os corpos estavam presos, né? Eles deduziram que esses corpos estavam tentando atravessar realmente o Mar Vermelho enquanto ele estava seco. Por quê? Porque eles encontraram grande quantidade de argila e rocha,
como se eles tivessem morto por um maremoto deslizando terra por cima. E esses corpos estavam presos então na argila, né? Estima-se que cerca de 5.000 outros esqueletos estão dispersos em outras áreas do Mar Vermelho. Pesquisadores acreditam ser, então, o exército de Faraó. Isso descoberto agora, né, nos primeiros dias de abril do ano de 2018. Isso só comprovando a veracidade da Bíblia e que o nosso Deus é realmente o único Deus e todas as histórias da Bíblia não são simplesmente histórias, mas são fatos verídicos para que nós possamos nos guiar e acreditar cada dia mais e mais nesse Deus que é tão lindo e maravilhoso e que dá livramento para o seu povo. Quero encerrar esta aula desejando mais uma vez que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família e o teu ministério, em nome de Jesus. É que a profundidade, né, que profundidade, que nem leu aqui uma palavra profundidade, agora tá dizendo que é profundidade. Não, é assim, é. Nossa, menina, eu nem sabia. Meu Deus do céu, corta essa parte, Lana. Vimos na aula passada, na aura, não é aula, é aura. É o contrário do Cebolinha. O Cebolinha falaria aula, aí aqui é o contrário, é aura. Tá, corta essa parte lá, de novo. Sige, give me the banana.